que está sempre à nossa disposição, para que essa luz que nos é enviada pelo nosso Mestre Jesus possa alcançar o nosso interior, nos trazendo a paz, a tranquilidade, que é natural dos espíritos superiores. E na presença deles, nós possamos sentir um pouco dessas energias. Obrigada, Pai. Obrigada por esta oportunidade abençoada. Obrigada pelo remédio curador que sempre nos é oferecido. Obrigada pelos ensinamentos constantes, pela constante orientação e fortalecimento de cada um de nós, através de seus amigos amparadores que estão ao nosso lado, nos orientando, nos amparando. Queremos também, Senhor, pedir por todos os nossos irmãos, aqueles que neste momento se sentem desamparados, se sentem desolados, sozinhos, tristes, por qualquer motivo ou qualquer situação que estejam passando em suas vidas. Que eles possam sentir a tua presença, que eles possam sentir esse amparo, que também são destinados a todos eles. Como tu disseste, viestes aos doentes, e assim como todos nós aqui, encarnados nesse planeta hospital, nos consideramos necessitados dos remédios que tu trazes através do teu amor. Que a tua paz nos envolva, nos tira um pouco mais da noite de hoje, que consigamos ouvir um pouco mais, compreender um pouco mais esses ensinamentos, e através dessa reflexão, fazer em nós as mudanças ou as vontades necessárias para que elas aconteçam. Obrigada por tudo, que esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, gente, o tema que me veio assim, para a gente conversar hoje, né, é sobre o ponto de vista, está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Vou desligar o meu áudio para melhorar sua fala, tá bom? Tá bom, obrigada, Sérgio. Deixa eu só botar aqui, para todos nós vermos. Aqui para mim é sempre... tá, agora já está aparecendo. Vocês já estão vendo, né? A tela. Dá para ouvir. Dá, né? Ótimo. Então, o ponto de vista, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, nos itens de 5 a 7, e fazem a todos nós uma reflexão muito grande sobre o nosso ponto de vista diante da vida. Porque nós aqui chegamos, né, estamos encarnados já há um tempo, já vivemos aqui algumas vezes, e esse ponto de vista ele veio sendo alterado ao longo do tempo, né, por várias experiências, pelos ensinamentos que nós recebemos dos profetas, na primeira revelação por Moisés, e depois Jesus, e agora com fortalecimento pelo Espiritismo, nós vamos recebendo orientações para essa mudança do ponto de vista. Mas mudar efetivamente o ponto de vista depende fundamentalmente do nosso esforço. Do nosso esforço em compreender cada uma dessas revelações. No primeiro momento, nós, como humanidade, não conseguimos compreender com muita clareza aqueles 10 mandamentos que nos foram trazidos por Moisés, né? E aí tivemos que passar por várias privações materiais, de cunho até, entre aspas, moral, né? Porque ali foram criadas algumas regras necessárias à nossa dificuldade de compreensão
das leis divinas. E, ao longo desse tempo, nós fomos mudando o nosso ponto de vista. Quer dizer, clareando um pouco, estruturando para que nós pudéssemos receber o Messias. E assim recebemos Jesus, com todas as orientações, com todos os exemplos, com tudo que era necessário para que a gente pudesse continuar uma outra caminhada um pouco mais fortalecido, um pouco mais estruturado, e que, a partir dali, alcançássemos o reino dos céus diante da terra prometida na época dos hebreus, da época de Moisés, entendendo que essa terra prometida, sim, Jesus, né, vem nos trazer, é esse reino dos céus, é essa terra gloriosa, onde ele nos apresenta esse reino dos céus como algo um terreno onde a gente compraria, venderia tudo que tem para só ter aquilo. Que é um tesouro que, ao encontrarmos, nós não abandonaríamos. E aí, nós fomos, mesmo vacilantes, tentando entender esse ponto de vista. E Jesus já nos traz as bem-aventuranças como um roteiro seguro para a felicidade. No Sermão da Montanha, como um todo, né, ele traz várias orientações, vários avisos, várias recomendações para que a gente conseguisse alcançar essa felicidade, para alcançarmos esse reino dos céus. Mas essas orientações ficam difíceis de compreender, ficaram para nós, vou dizer assim, num geral, porque a gente percebeu que mesmo que nem todos tivessem conseguido compreender os ensinamentos e as orientações, teve um grupo que conseguiu. Teve um grupo que foi capaz de dar a própria vida para garantir a implantação do reino dos céus em nossos corações. Eles foram capazes de se dispor diante de grandes provações para que a mensagem de Jesus pudesse chegar até hoje e desse continuidade. Nós temos vários relatos na Bíblia dos cristãos da primeira hora, né? O quanto eles se entregaram para essa mensagem, quanto eles entenderam esse ponto de vista que Jesus veio nos trazer. E muitas das vezes nós ficamos como essa pessoa olhando pela fresta, olhando pelo buraco, sem coragem, muitas das vezes, de avançar, de abrir a porta e ir lá ver e tentar entender um pouco mais, e tentar avançar nessa caminhada. Eu estou fazendo essa introdução toda porque a partir daqui a gente vai falar de vida futura. Mas o importante é entendermos que essa vida futura, ela foi muito falada já por Jesus, de uma forma não tão explícita, porque não ia, de repente, ser tão compreendida, apesar dos hebreus já tinham um pouco dessa noção, e a gente vai perceber isso quando a gente lê os livros de Emmanuel, por exemplo. Quando ele nos traz aqueles primeiros cristãos, as falas deles, no livro Há 2000 anos, 50 anos depois, e Ave Cristo, e daí vai, onde nós vamos ver a fala desses cristãos muito conectada com o que hoje a gente já tem conhecimento da doutrina espírita. Que a gente não precisava ter medo da morte, que os bens materiais eram passageiros e que tudo que vem ao nosso encontro
são oportunidades de crescimento, de aprimoramento para a nossa vida futura, para a nossa vida espiritual, de espíritos imortais que somos, né? Que teremos uma eternidade pela frente, onde o sacrifício dedicado a esta vida, a esta encarnação, é fundamental para essa felicidade futura. Nesse momento também, né, eu estou lendo o livro Ave Cristo, onde o nosso irmão Corvino, ele traz uma postura muito coerente com esse ponto de vista, com essa visão de que não temos necessidade do desespero diante das dificuldades. E ele fala uma mensagem que ele traz para o Varro, que é o ator principal do livro, o personagem principal do livro. Ele fala que nós não devemos, de forma nenhuma, maldizer aqueles que nos trazem as dúvidas. Pelo contrário, nós deveríamos agradecê-los. Porque sem o formão do burilamento, sem esses encontros e reencontros, onde nós agora não somos mais os algozes das situações, quem tomara que assim seja, nós podemos sim resgatar. E no momento da morte de Corvino, ele é atingido por uma pessoa que acreditava, estava seguindo a lei do a ordem do seu rei. Mas depois disso, essa pessoa que matou Corvino nunca mais o esqueceu. Porque ele não reagiu ao ataque desse homem. Pelo contrário, o recebeu com uma grande tranquilidade. E, no momento, fez uma linda oração, que o comoveu e o tornou cristão após esse ato. Quer dizer, após algum tempo depois desse ato, ele começa a buscar os cristãos para entender que tranquilidade era essa, que energia era essa que fazia a pessoa se submeter a um ataque com uma paz, com uma sabedoria, com uma tranquilidade que ele não conhecia. Então, após essa introduçãozinha, vamos ver o que nos diz o Evangelho nesse capítulo 2 sobre o ponto de vista. Vou passar aqui, porque está um pouco lento. Eles começam assim. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Olha que coisa importantíssima. A clara ideia que nós tenhamos da vida futura fortalece a nossa fé, que vai nos trazer consequências enormes para a nossa moralização. Olha esse exemplo de Corvino, né? Porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, e a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta. Oi? Tá boa? Ei, tô. Quem tá falando?
Cheguei. Catarina, boa noite, tudo bem? Catarina, ficou. Tá bom, seja bem-vinda. Estamos aqui falando do ponto de vista do capítulo 2, itens 5 a 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Fique à vontade. Então, as vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então, vai ser passageiro, assim como Chico Xavier sempre nos trouxe. E isso também passará. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Não tem nada melhor do que a consciência tranquila, né? Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as vicissitudes da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Então, eu trouxe essa imagem aí da colônia, né, do nosso lar, que foi tão trazida por André Luiz, que foi onde ele foi recebido após um tempo de passagem no umbral, e onde ele encontrou respostas sobre a vida, sobre essa vida espiritual que tanto nos aguarda, e os caminhos que nos levam a um lugar ou a outro, o quanto a gente pode e deve buscar essa tranquilidade, essa consciência, esse ponto de vista, para que a nossa transposição seja muito mais tranquila, né? Que a gente já viva aqui na Terra, conectada a essa vida futura, né? Não ausente, a gente vai falar disso um pouco para frente, né? Que o Evangelho nos traz também essa reflexão, mas conectado com essa certeza de que nós somos espíritos, estamos neste corpo por um período, este corpo e tudo que nos rodeia neste planeta são lindos e abençoados instrumentos e que, bem usados, bem utilizados, vão nos trazer muitas felicidades, né? Que é o que a gente busca. Então, por isso eu trouxe a reflexão das bem-aventuranças, né? Tão necessária a nossa compreensão que essa bem-aventurança ela traz uma certeza, mas não para a vida terrena muitas das vezes, mas para uma vida que vai vir depois. Porque como que a gente pode dizer bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, se a vida aqui na Terra é uma aflição quase constante? Então, aonde que é esse consolo? Né? Então, como ele diz aqui, que eu acho que é muito legal a gente reforçar, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. Então, vamos lá. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. É aí que, muitas das vezes, a gente perde a conexão. E eu já passei, não sei se vocês já passaram por isso, se vocês quiserem abrir e falar também, mas a gente percebe, nós que estamos trabalhando já há um tempo, né, principalmente com a mediunidade, que tem momentos que a gente parece estar totalmente desconectado. Parece que a gente não está ouvindo mais as intuições, a gente não está conseguindo sentir a presença, e a gente não consegue sentir. E aí a gente entra em prece, né? A gente busca uma música, busca uma leitura, e aí e nem sempre é imediato, pelo menos para mim, né? Leva um tempo, ou às vezes uma situação. É muito interessante que às vezes o que me faz conectar, muitas das vezes é uma situação desafiante para mim, uma situação que às vezes derruba o meu orgulho. E aí, derruba não, né? Dá uma balançada, porque derrubar esse orgulho eu não vou enganar, não. É difícil. Mas ele dá uma balançada no meu orgulho
me joga, uma situação que me joga um pouco de lado, eu tenho que abaixar um pouco a destra, pensar um pouco. Aquilo é interessante, como me dá uma energia muito boa, né? Às vezes. Mas isso é uma coisa que acontece muito. Quando isso acontece, eu lembro de Deus. Eu lembro dos espíritos, eu lembro... É mais ou menos assim que eu estou querendo dar um exemplo, né? Mas às vezes eu sinto que dá uma queda e eu me afasto um pouco dessa conexão. E a gente percebe isso. Aí a gente está preocupado com o quê? Com a vida terrena. Preocupado com o que vai acontecer, quem vai ser o próximo presidente, o que vai acontecer com a nossa sociedade, como é que vai acontecer com fulano, como vai ser a comida de amanhã, se eu vou ter ou não vou ter emprego, se eu vou perder... Quer dizer, por que eu estou preocupada com as coisas da vida terrena? Porque eu tenho dúvida sobre a vida futura. Porque se eu tivesse certeza da vida futura, por que eu ia ficar preocupada com a vida terrena se eu sei que tudo aqui está me levando para a vida futura? Seja o que for que eu for passar. Seja qual for a experiência. E outra, eu sou melhor, eu não posso me considerar melhor do que o meu irmão que está passando por uma dificuldade muito parecida com o que eu tenho medo. E aí eu me coloco assim, ele pode até passar, mas eu não, pelo amor de Deus. Não me permita passar por isso. Mas não, calma. E é isso que Corvino tentou ensinar para Varro. Não é a dificuldade da vida que define o que nós vamos ser. Mas é como nós passamos pelas dificuldades da vida que nos define o que nós vamos ser. Então, eles complementam, né? Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele se porta como criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. Então entra no desespero. Imagina se o meu colega ocupa o meu lugar, ele está mentindo sobre mim, deixa eu mentir. Ora por ele, ora por você, porque por nós já fizemos muito para estar neste lugar. Não é à toa que estamos passando por essa ou aquela situação. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferida, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Então, vamos relembrar, eu vou relembrar o tempo todo da fala de Corvino, dessa tranquilidade e dessa confiança em Jesus que levou ele a fazer uma oração no momento. Nesse livro também tem uma moça que fala assim, eu não sei como é que esses cristãos conseguem cantar na hora que vão ser devorados pelos leões. E quantas vezes a gente canta na hora das dificuldades? Quantas vezes a gente eleva os nossos pensamentos em louvor na hora da cobrança? Entregando ao mundo, entregando a César o que é de César, entregando ao mundo o que pertence ao mundo. Desculpa por ter tirado isso um dia. Eu tenho que te devolver. Desculpa por algum momento eu ter agido de forma a ter trazido essa situação que agora eu estou tendo que devolver. Assim pensou e fez aquilo. Tem um momento que a gente precisa entender que a gente vai ter que devolver. Que a gente vai ter que entregar para a vida o que a gente tirou dela em algum momento. É muito forte, mas vale a nossa reflexão, o desencarne daquele menino, que agora esqueci novamente o nome do menino. Tá tudo bem, faz parte. Se vocês lembrarem, quiserem falar. Que foi arrastado no carro e ele depois traz uma carta para sua mãe, para os seus pais.
João Hélio, né? João Hélio, perfeito. Muito obrigada, Lia. E depois ele traz uma carta para os seus pais, falando de quantas pessoas ele arrastou. A gente fica questionando, pensando se é verdade, não importa. Porque, na verdade, nós arrastamos muitas situações complicadas. E hoje, estamos aqui para devolver, voltamos, reencarnamos porque precisamos refazer. E aí não tem por que haver desespero se é só um momento de entrega para que a gente volte para casa. Um pouco mais leve, com menos marcas, com menos mágoa, com menos ressentimento, com menos culpa, e volte para casa, com a consciência um pouco mais tranquila do trabalho que foi feito. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, quando a gente está buscando a vida terrena, normalmente nós buscamos ser o centro das atenções. Por quê? Eu preciso, para eu ter a felicidade de estar aqui, eu preciso ter. Porque senão, se eu não tenho o que todo mundo tem, estou feliz, é porque eu já não estou muito conectada à vida material, essa vida terrena. Então, quando eu estou na vida terrena, eu normalmente sou centro. Eu busco estar no centro. Em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. Tudo fica muito grande, fica muito difícil, fica complicado. O mal o atinge, como o bem que toca aos outros. Aí é a reflexão do Evangelho, né? O mal o atinge e o bem dos outros também me atinge. Porque quando eu vejo o outro feliz, eu também fico mal. Quando eu sou o centro, porque eu não estou sendo atendido igual ao outro. Eu quero ser atendido igual ao outro. Tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que dentro de uma cidade vê tudo grande ao seu redor. Os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que subindo a uma montanha tudo lhe parece pequeno. E é isso, né? Que é necessário que a gente faça, assim como Jesus fez várias vezes, sobe a montanha. E aí, eu trouxe essa imagem, eu gostei dessa imagem na reflexão que a gente está falando, que ele fala doutrina e vida material. Como conciliar doutrina e vida material? Tem distanciamento? Tem alguma coisa diferente? Na verdade, a minha vida material tem que estar ligada à minha doutrina. Como que eu estou vivendo a minha vida material? Distante da minha doutrina? Eu estou buscando doutrina no centro espírita e vida material fora do centro espírita? Como que é a minha vida, a minha doutrina? Como é que é a minha busca de doutrina? Como é que é o meu exercício desse ser espiritual que está aqui encarnado nessa vida, nessa encarnação? Como é que é? Como é que eu concilio isso? Então, eu achei interessante essa imagem para a gente, muitas das vezes, refletir que não há distanciamento. A única coisa é que a vida material fica na Terra e a vida espiritual nós vivemos o tempo todo. Nós não estamos aqui para viver uma vida material. Nós estamos aqui numa estrutura material para nos fortalecer como espírito que somos. Então, é fundamental a gente entender que vamos à casa espírita, vamos até a doutrina espírita, independente de estarmos, nesse momento nós estamos na casa espírita, mas dependendo de estarmos na casa espírita, mas vamos à doutrina espírita buscar os elementos para que eu possa viver da melhor forma neste campo material. E aí, usar os remédios que um dia vai me tirar desse hospital, que é a Terra, né? Um grande hospital, um manicômio, e assim vai.
Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade vê como as estrelas do céu se perdem na imensidade. Ele não se apercebe, então, se apercebe que grandes e pequenos, desculpa, ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esforçam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. E é legal, né, quando a gente para pensar nessas coisas, porque tem horas que a gente coloca uma pessoa num patamar muito maior do que outra. Vamos dar um exemplo, né? Se chegar alguém na nossa casa, eu já fiz exemplo uma vez, para mim eu acho interessante. Se vier alguém na nossa casa nos visitar, e essa pessoa é um amigo de muito tempo, alguém que a gente já tem um convívio, não tem problema, tá mais ou menos sujinho, tá a louça na pia, não sei, tá de casa, tá tranquilo. Mas se de repente alguém vir assim, olha, nós vamos convidar o prefeito de Belo Horizonte, que ele vai vir na sua casa, que ele quer conversar com você. Meu Deus, para tudo! Nossa, peraí! Meu Deus do céu, vem cá, tem que trocar aquele negócio lá. A gente pinta essa casa, dá uma ajeitada. É muito interessante, né? E aí, quando a gente coloca, e eu acho isso muito legal, eu me lembro muito de Chico quando fala dessa simplicidade, dessa humildade, que é de tornar humano todos que estão ao nosso lado. E aí a gente diminui o desespero, a angústia diante das situações, porque muitas das vezes o que o prefeito quer ouvir e o que Jesus espera que nós falemos ao prefeito numa visita em nossa casa é a mesma coisa que o nosso amigo de muito tempo também gostaria de ouvir. E nós, muito preocupados com a imagem, com como nós vamos nos portar diante das situações ou diante do outro, perdemos grandes oportunidades de sermos colaboradores da divindade, colaboradores do Cristo na vida do outro, na nossa vida. Então, a importância que devemos dar a essa vida futura, entendendo que a vida terrena é uma experiência para todos nós. Todos nós estamos no mesmo formigueiro. Todos nós estamos juntos, cada um com o seu papel, com a sua responsabilidade. Um candidato a vereador, lá em Brumadinho, né, veio falar comigo: Ângela, olha o que a comunidade escreveu para mim. Olha o que eles estão falando de mim. E aí eu falei para ele, meu irmão, não é fácil assumir um papel como esse. Uma responsabilidade muito grande. Você vai ter que entender que essas coisas acontecem. E hoje a gente até pensa e analisa melhor o que a gente fala daqueles que já assumiram essas posições, dos prefeitos, dos vereadores do passado, que a gente muitas das vezes julgou, condenou, mas hoje, na pele, né, meu irmão, fica mais claro a gente entender que não é fácil assumir esse lugar. Aí ele é verdade. E a gente tem que entender também que cada um aqui, um é juiz, outro é advogado, o outro é catador do lixo, o outro varre a rua, o outro é motorista de um ônibus. Todo mundo está fazendo a sua parte. Cada um no seu lugar, cada um. Um outro é prefeito, o outro é o homem mais rico do mundo, o outro é artista, mas muitas das vezes precisa tanto das nossas orações. Esses que estão em cargos muito superiores, muitas das vezes estão sendo tão provados.
que, meu Deus, se todos pensarem assim, eles continuam, dizer-se-á ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo vai se perder, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionando como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses ao pensar no destino que o aguarda, que os aguarda. E aí, um questionamento, né, que eles trazem aqui. Mas e aí? Se todo mundo for pensar na vida futura, ninguém vai querer ligar para a Terra vai ficar abandonada? Ninguém... Não, e aí o que eles dizem aí. Como a gente já somos intimamente motivados ao que é melhor, nós vamos tentar melhorar. E a gente já tenta melhorar. O problema é que, às vezes, a gente quer melhorar só para a gente. Ou, muitas das vezes, a gente quer o melhor só para nós mesmos. Ou, pior, a gente não quer o melhor para o outro. Então, cuidar da vida da Terra é uma função de cada um de nós. E a gente vai melhorando isso, né? Tão legal a gente ver hoje todo mundo lutando pelos incêndios nas matas, pelo incêndio do Pantanal, todo mundo sofrendo com aqueles animais, com tudo que está acontecendo, com as violências. Então, a gente está vendo um aumento do cuidado que, gente, vamos pensar. Antigamente, a gente botava todo mundo lá nas covas dos leões e acabou. Hoje tem um aumento do cuidado. Hoje tem um aumento do respeito, uma busca. A gente fala de racismo, mas olha, pensa, eu vou ser muito assim, né, de repente radical, né? Pensei, nossa, como assim? Mas pensando em vida futura, eu nasci num corpo negro porque tinha experiência para passar. Mas nem se aproxima do que os antepassados passaram. Hoje a gente fala de racismo, tem muito racismo, muito preconceito para muita coisa, que ainda está em nossos corações e que está sendo trabalhado, um esforço enorme para que isso mude, e é esse esforço que vai fazer mudar. E é esse trabalho, essa dedicação na fala, na reflexão sobre, mas aí sem carregar isso, porque daqui a pouco eu vou, muitas das vezes, reencarnar uma pelinha mais clara. Será que eu vou ser menos racista? Será que quando eu for reencarnar lá numa pelinha mais clara, eu vou ser melhor? Então a reflexão tem que estar em mim. E a vida na Terra tem que ser uma reflexão para a vida futura. Tem que me trazer um novo ponto de vista para que eu possa ter essa vida futura um pouco melhor, um pouco mais estruturada, né? E aí, Deus não condena, portanto, os gozos, as felicidades terrenas, mas o abuso dessas felicidades, o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que se concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo que possui, cai em desespero. E a gente vê muito, né? Muitas vezes nós somos assaltados
indigência humana, e a gente se sente muito fragilizado nesses momentos, onde a gente perde algo, e isso faz com que, às vezes, a gente perca a tranquilidade e a fé, né? Eu botei essa imagenzinha mesmo brincando, né? O homem lá pensando no casamento, no carro, no dinheiro, e a mulher pensando na roupa, no sapato, nas viagens. E a gente aqui, né, pensando, e aí, o que a gente está buscando? E a gente morre, a gente reencarna e desencarna do mesmo jeito. Assim nos diz Emmanuel, há várias reencarnações. O Espiritismo, encerrando, o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novo horizonte. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e todos os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e é por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. E aí, nessa imagem do nosso lar, nos fazendo refletir um pouco sobre o lugar que buscamos, sobre como estamos buscando o lugar já hoje. Por que nós vamos buscar uma colônia melhor ou uma situação mais complicada só depois que a gente for desencarnar? Como estamos buscando agora, na nossa convivência íntima, no nosso estudo do autoconhecimento, na nossa convivência familiar, na nossa convivência social, como estamos buscando? Será que realmente já estamos conseguindo olhar para cada situação na Terra como uma experiência de aprendizado e fortalecimento para esse espírito que somos para a vida futura? Então, que Deus nos faça cada vez mais despertar esse olhar, esse ponto de vista, e que as nossas buscas encontrem esse eu espiritual, e que conecte cada vez mais com essa vida que nós já vivemos, que essa passagem na Terra seja muito bem aproveitada por todos nós. Muito obrigada, gente, pela atenção, que consigamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Podem abrir, falar, sintam à vontade. Boa noite. Oi, Sadaí. Boa noite, tudo bem? Entrei agora que eu tive uma folga. Ah, que bom. Peguei no finalzinho. Ah, que bom que você apareceu para dar energia aí para gente do trabalho aí. Muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço a todos os irmãos aí. Alguém quer comentar, Liliane? Ângela, tá dando para ouvir? Tá. Então tá bom.
Mas, gente, eu fico pensando, esse texto aí do ponto de vista, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito bom que a gente faça essa reflexão mesmo, sabe? Porque por causa do sentido da vida da gente, porque senão que sentido tem da gente viver, lutar, né? Os sofrimentos que vêm, as alegrias, os contentamentos, mas vem as dificuldades também. Aí eu fico pensando, é bom que a gente pense sobre a vida futura, né? É bom que a gente pense sobre a vida espiritual para a gente poder ter mais consolo e a certeza, né? Que a vida continua realmente. A gente fica, quando a gente tem a visão com os irmãos desencarnados, principalmente com os entes queridos que já se foram, a gente vê que a vida é exuberante, a vida espiritual. Às vezes que eu tenho a oportunidade de ver meus parentes já desencarnados, eu fico pensando, a vida é exuberante, muito melhor do que aqui, mas que a gente saiba viver aqui para poder ter né, esse benefício na vida espiritual. Mas esses estudos reflexivos é muito bom, é muito importante para a gente poder pensar sobre essa vida futura, para a gente não ter medo, né? Que a gente já sofre tanto por antecipação, né? Quando a gente pensa que a gente né, pode perder, entre aspas, um ente querido, é muito bom ter essa certeza, porque não é fácil, né, Ângela? Né, gente? Não é. Não é fácil. Nós somos seres atrasados ainda. Quando a gente tiver aquela convicção que o Divaldo tem, que o Chico tinha e tantos outros têm, que a morte, para eles, né? Quando vier, tranquilo. Aí vai ser bom, né? Por enquanto, a gente ainda é assim. Nós somos atrasados ainda, a gente tem medo ainda, né? É verdade. Ah, mas é muito bom. É muito bom. Essa doutrina, ela é maravilhosa, né, gente? É muito consoladora. E a gente entende por que ela é consoladora, né? Por que é o consolador prometido. É muito bom. Alguém gostaria de falar ou de fazer o nosso agradecimento hoje? Eu acho que esse medo que a gente tem, acho que é o desconhecido, né? Porque a gente não foi instruído para esse lado. Você vê que quando a gente nasce, é festa, é motivo de comemoração. Então, a gente ainda não teve esse ensinamento para esse lado. Então, dá susto a gente. Eu particularmente, ainda me assusto. Falhou aí a voz, mas assusta mesmo, daí. Porque nós vivemos muitas perdas, né? Não é só nessa encarnação. Foram várias encarnações de muitas idas. E que isso trouxe para a gente muitas emoções que ficaram registradas em nós. Então, é algo que não é fácil, não é uma coisa que a gente controla. A partir de hoje, eu não vou me sentir isso. E não vamos mais sentir. Não dá para ser assim. Então, é um exercício que a gente vai fazendo e a cada oportunidade nova, a gente vai refletindo. Agora, a Liliane traz uma reflexão tão gostosa, né? Como a gente pode ter a oportunidade de ver os nossos parentes que já se foram e que nos traz um bálsamo, né? E nos traz a certeza do que a doutrina está falando. Eu não vejo, mas a Liliane vê, e eu conheço a Liliane, então eu sei que o que ela fala me traz um conforto, me traz um novo olhar sobre essa situação. E isso vai me ensinando, isso vai me educando, né, ao longo do tempo, e eu vou entendendo e acalmando, né? Mas é um processo. Olha, eu acredito que a gente, por ter vivido outras vidas, nós tivemos, já estamos com um certo temor de que nós, a partir do momento que começamos a exercitar mais a doutrina, aprofundamos mais a doutrina, nós começamos a ter mais sentimento do nosso comportamento. Como nós já fizemos, já erramos bastante, né? A gente vem errando para tentar acertar. E muitas vezes errando consciente ou inconsciente. Eu acredito que às vezes a gente fica muito tenebroso. Embora sempre falamos, essa vida é fêmea. Mas
que passa no seu íntimo de que isso vai passar, que você já passou. Eu acho que talvez esteja aí nessas situações que nós vivemos, o temor de... A gente está tentando acertar. Eu, pelo menos, tento acertar. Eu sei que eu não vou acertar. Sempre, a gente vai tentando, né? Errando que não vamos conseguir acertar uma hora, não é possível. Né? Hoje eu estava lendo em torno do mestre, né, de Vinícius, e tem uma passagem sobre assim, um momento. Né? Ele é tão atual, mas é um negócio tão pungente, inclusive para a pandemia, né? E é essa certeza da reencarnação, de que você é um espírito em estágio evolutivo, que você vai passar por isso, que você tem que estar com esse macacão de carne, que ele é macete, ele é sofrido, né? Ele pega a gente pro pé mesmo, né? E nós não temos condições psíquicas de absorver e contornar todas as dificuldades que nos aparecem. E essas dificuldades é que nos faz crer um pouco mais. Eu tenho aprendido, quando eu estou falando, é só para mim, tá? Não falo para ninguém, é só para mim mesmo. Eu tenho aprendido que a gente precisa de ser menos ansioso. Eu sou extremamente ansioso, porque a ansiedade não me leva a nada. É justamente falta, no fundo, eu tenho comigo, que é a falta de fé, da fé verdadeira, que aqueles primeiros cristãos tinham. Nossa. Né? Aquilo é uma fé verdadeira mesmo. E nós temos fé. É aquela história, eu sempre digo isso. Eu entrego para Deus. Deus, por favor, fique na frente, me ajuda, fica do meu lado. Jesus fica do meu lado. Mas eu fico vigiando para saber se ele está olhando mesmo. A gente, infelizmente, tem isso. Eu tenho isso, às vezes. Quando eu me acho, eu falo para a gente, eu não entreguei para Deus. Como assim? Eu não estou transferindo responsabilidade, não. Mas se eu entreguei, é que eu confio nele. É isso que eu acho que a gente precisa. É verdade. De fazer. Né? Verdade. E vai passando, vai. Não sei. Nós vamos. Cada dia a gente aprende um pouquinho. E é tão bom esse aprendizado, porque ele é muito dócil, ele é um aprendizado com amor. Né? Ele não é uma imposição. É uma coisa que é te dada com amor para você regar, como uma plantinha, para você ir regando, né? Tomando conta, tirando os insetos que vão lá tentar corroer a raiz. É um trabalho de jardinagem que a gente precisa fazer na vida da gente, né? Para você remover todos esses miasmas que ainda nós temos. Né? Eu estou entendendo que sim, é isso. Né? É isso mesmo. E como Jesus falou, é preciso nascer de novo. Então, da água e do espírito. E o homem velho ele é muito presente na gente. Sim, é uma estrutura muito forte. Para você tirar isso, a gente não tira isso da noite para o dia. Não. Você vai um buril, eu acredito que até seja um grande buril para você fazer essas dificuldades, é um buril para ir tirando essas arestas para a gente se moldando, para ver numa próxima, melhor, nós não vamos aproveitar agora, mas nós podemos nos tornar seres aqui nesse momento melhores, mais amáveis, mais compreensíveis, mais tolerantes, né? Menos implicantes, que nós estamos vivendo um momento que está tudo para ontem e temos que acabar um pouco com isso. Né? E eu acredito que vamos. Essa pandemia já vai dar um. Já chegou, eu estou aqui para isso, vamos ver se muda. E aquele que tem uma palestrante lá na fraternidade que diz sempre assim, o Zoom está estacionado. Na hora que for embora, tem aquela turma que vai e tem a turma que vai descer. Essa história é muito complicada. Mas eu acredito que nós estamos aprendendo.
no processo de aprendizagem. Estamos tentando entrar no ônibus. Estamos tentando entrar no ônibus, é para descer. Quem é que desce, quem é que fica? Exatamente. O buzu está parado, não vai nada. Então, tá bom. É o processo natural da vida. É verdade, verdade. Faz muito parte, né? O quanto a gente ainda tem coisas sendo trabalhadas, e se veio agora, nessa nossa encarnação agora, que estamos, entre aspas, né, despertando esse olhar, que a gente faça o melhor que a gente puder. E, com certeza, tudo é entendido, né? Tudo é compreendido, muito amado, muito abençoado. Nós somos muito amados, muito amados. Quanto mais a gente compreender isso, menos ansiedade, menos medo, menos revolta a gente vai tendo, né? Como você falou, eu boto nas mãos de Deus, nem precisa, já está na mão dele. Tá na mão dele. Já está na mão dele. Transferir responsabilidade. Está aí. Estou aqui porque me foi concedido. Se me concedeu, ele vai ter que... Ele automaticamente sai. Né? Então, tem o seu responsável, o seu anjo guardião, que vai tomar conta. Respeito, com mais uma coisa, com todo amor, com todo carinho, porque ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele deve passar pela perrengue, porque às vezes a gente é teimoso, e eu não posso falar, ele vai te incluir, não vai no seu ouvido espiritual, e te fala, e você, alguma coisa está me dizendo, mas eu vou assim mesmo. Né? A gente é muito teimoso. Vamos escutar mais um pouco isso. Tem que estar conectado, né? Importante. Isso. Muito bom. Alguém gostaria de agradecer, fazer nosso agradecimento dessa noite, já levando a gente um pouco para essa conexão para a vida futura. Podia pôr a Lili hoje, né? Tô com saudade da vozinha dela e da prece. Ela sempre faz lá na casa. Hoje a gente está te ouvindo. Tá bom, então vamos agradecer. Vamos fechando os nossos olhos para poder levar nosso pensamento. Não que seja necessário fechar os olhos, que a gente ora, é com o coração, é com o sentimento, mas é para que possamos aquietar os nossos corações. Nós elevamos os pensamentos, Senhor Jesus, em agradecimento por essa oportunidade de continuarmos estudando os vossos ensinamentos à luz da doutrina espírita. Continuarmos estudando a doutrina espírita à luz dos vossos doces ensinamentos, através dessas novas tecnologias que Deus nos permite aqui na Terra. Assim sendo, Senhor Jesus, nós agradecemos de coração e pensamento a boa vontade da Ângela, os demais participantes, aos irmãos desencarnados que, porventura, estejam também ouvindo esses ensinamentos retirados do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos com a prece singela, dizendo assim: meu Senhor e meu Deus, sábio dos sábios, autor de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração, sol de amor que nos conduz, na vida que nos agasalha, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho, dá-nos força no caminho de lutar e vencer, transformar todo espinho em flores do nosso dever. Pai, não te esqueças de nós, nas bênçãos da compaixão, guarda-nos em teu coração, que é de paz e é de amor sem fim. Muito obrigada, Jesus. Continue conosco na noite que segue, no dia de amanhã. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Estava precisando ouvir essa prece. Né, dona Rose? Muito bom, gente. Muito obrigada pelo carinho, por essa noite. Fiquem com Deus. Dá um beijão aos seus pais. Muita saudade, tá, Gabriela?
Darei. Pode deixar. Pergunta todo dia, viu, gente? Papai pergunta todo dia por vocês. Todo dia. Ai, que lindo. Todo Manda um dia. bastão para ele. Darei sim. Obrigada. Um abraço para ele. Até amanhã. Tá? Até amanhã. Obrigada. Com Deus também. Com Deus. Obrigada.